Agora, dupla, é o seguinte, eu tive em Israel em fevereiro, nunca tinha ido para aquela região, fiquei fascinado, fui para Turquia no final do ano, que lá não é Oriente Médio, lá é Ásia e um pedacinho da Europa, mas né, pega, tá já junto, tem aquele né? clima, né? Tem. E eu queria saber se a gente podia começar pelo menos dando importância histórica e política dessa região que foi desde o começo dos tempos, né? Se a gente puder dizer, é uma região disputada, é uma região que a gente pode falar que é uma das mais importantes, né? E até hoje tem essa importância econômica, política. Reni, o que a gente poderia falar sobre esse Vamos lá. meio do mundo? É o centro do mundo? Onde que é? É um dos jeitos de olhar, né? é o centro do mundo. Olha aqui, ó, Paquito. Vamos, põe aí o mapa, Ó. isso. Tá, dependendo de como você olhar o mapa, é o centro do mundo mesmo, Sim, né? Fica... na verdade é um grande elo de conexão, né? É, né? Então ele junta aqui África com Europa, a Turquia particularmente faz esse papel aqui de ponte, né, entre o Ocidente e o Oriente. Mas, assim, geopoliticamente falando, talvez... E também do começo da humanidade, né? Que vem aqui sim. da África, tem essa região aqui do... Exato. Com certeza, a gente tem também civilizações que a gente chama berços da humanidade, né? Que no Egito e aqui na Mesopotâmia, duas estavam aí, outras Exato. duas, uma na Índia, outra na China, estavam do outro lado, mas duas das 4 civilizações berço da humanidade estavam localizadas na região. A importância que é isso, né? É, eu tive agora- pra lá, a impressão que dá que onde você tá andando tá história, pisando, história, você tá história, pisando história, sobre história. um terreno onde já passaram muitas pessoas. Inclusive depois Todos- o André até pode comentar disso, que pô, em Israel realmente você vai vendo os níveis de né? escavação, né? E você vai Cada encontrando os nível, outros você vai níveis. vendo as épocas. Mas eu acho que assim, um jeito da gente começar olhando isso daqui é que geopoliticamente falando, essa região ela tem uma característica, uma denominação própria. Um conceito da geopolítica é chamar isso daqui de Shatter Belt. Shatter, de espedaçado, belt, cinturão. Um outro termo talvez é crush zone, ou uma zona de compressão. Ou seja, é uma área fragmentada de um ponto de encontro de diversas civilizações, várias etnias, várias religiões, vários grupos diferentes que se encontram e geograficamente é um ponto de conexão. Como a gente estava mostrando aqui, conecta com a África, conecta com a Europa, conecta com a Ásia Central, é a ponte de ligação. Aqui tem o canal de Suez, então você está ligando áreas do mundo muito importantes. Isso faz com que essa zona geopoliticamente, chamada de Shatter Belt, seja um lugar de fragmentação. E isso significa que é um lugar de muita tensão. Pra você ter uma ideia, assim, sei lá, dos anos 70 e pouco, a gente tinha 2 Shatter Belts no mundo. A África Subsaariana e o Oriente Médio. A África Subsaariana deixou de ser um Shatter Belt e o único que sobrou hoje é o Oriente Médio. Além de ser um lugar de ponto de encontro de várias civilizações, vários fragmentos e instabilidades, você tem a presença e a participação das grandes potências do mundo no local. Então, não é só um lugar marcado por conflitos, por guerras, por choques, Por mas recursos naturais. também, né, tem esse problema sempre quando a gente fala de geopolítica, você tem a questão dos recursos naturais, briga por recursos naturais, mas, por exemplo, sei lá, se fala muito do petróleo. O petróleo não era um recurso natural importante no mundo antes da Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim essa região já era disputada. Isso, porque era disputada por outros fatores e outras questões que não só dos recursos naturais. Isso é bom até para desmistificar essa ideia. É tudo por causa do petróleo. Oriente Médio é petróleo. Tem sido petróleo, e esse é um fator, mas não é o único fator. Tem várias outras coisas mega importantes. As disputas religiosas todas não tem nada a ver com recurso natural. E tem a ver com ideias, com coisas muito importantes que movimentam a humanidade, que são valores, princípios, crenças transcendentais. Fazem guerras, guerras de séculos aqui durarem por causa disso. Mas, voltando então, você tem a presença dessas grandes potências, sempre participando e influindo no que está acontecendo na região. Não necessariamente precisa ter guerra para ser um Shatter Belt, mas precisa ter a presença das potências.
E nós sempre tivemos grandes impérios mexendo e envolvidos com o que está acontecendo aí. Se a gente voltar antes, você tinha impérios, sei lá, como eu citei, Egito, Mesopotâmia, mas você tinha Império Persa, você teve Império Otomano, você teve os soviéticos, os russos, os americanos, os ingleses, os franceses, os europeus. Então, todo mundo sempre esteve participando disso daqui. Hoje, e talvez essa é uma das novidades e é um dos temas que nós vamos abordar, é a China também chegando no Oriente Médio. Isso é uma novidade. Novo jogador aí. Isso. Mais forte, mais presente, né? Assinou ou mediou um acordo entre Irã e Arábia Saudita, mas depois a gente entra nessa história. Enfim, então eu acho que esse lugar ele é crítico. Com a questão do petróleo e a importância que o petróleo passa a ter para o mundo, ele ganha outra relevância a mais. Mas além disso, você tem diferentes outros motivos aí. Um deles, por exemplo, que é talvez uma disputa mais interna do Oriente Médio, são as divisões sectárias, são as divisões étnicas, as divisões tribais. E esse é um ponto marcante. Quando a gente falar aqui de Oriente Médio, a gente sempre vai voltar nesse assunto. Então tem questão religiosa, tem questão de império, tem questão de civilização, tem questão de recurso natural, tem questão das grandes potências. É como se fosse um grande polo de convergência de todos os temas juntos colocados nesse lugar que está no meio do mundo. Um caldeirão. Imagina uma sala onde as pessoas estão... Tem várias brigas e subbrigas. Então, por exemplo, o que o Reni estava falando, você tem a identificação pessoal das pessoas. No primeiro momento é tribal, é a tribo no sentido realmente a família estendida, são várias famílias famosas, Al-Baghdadi, Al-Husseini, Al-Masri, estou falando de Al-Saud, Al-Shemita, e você vai para a Síria, você tem famílias de 10 mil pessoas, você tem na Arábia Saudita também e tal, então você tem várias, e esse é o nível de identificação primordial. Então você tem lá a família X, não fala com a família Y, e ele às vezes são da mesma religião, da mesma etnia, da mesma nacionalidade, se odeiam até a morte. A segunda nível de identificação é o nível religioso. Então você tem os muçulmanos têm os xiitas, tem os sunitas, tem os alauítas, e depois tem os cristãos, e tem, sei lá, 4, 5, 7 diferentes vertentes do cristianismo praticados no Oriente Médio. Depois tem os judeus, tem os drusos, e aí você tem a etnia, então você tem os persas, tem os turcos, tem os afegãos, que são os pashtus, e a maioria, aí você tem os árabes, você tem os curdos, então você tem aí, eu já nomeei uns 5, 6. Sim. E aí depois disso tem a identificação nacional, que é uma identificação relativamente nova. Você vai falar mais recente. Mais recente. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem uma briga entre... Você tem camadas que elas se sobrepõem exato. e entrelaçam. Você tem a briga Irã-Iraque, onde os dois são muçulmanos, lá na década de 80. Aí depois um é sunita, outro é xiita. Mas dentro do Iraque você tem brigas entre iraquianos xiitas. Aí dentro dos xiitas tem outra briga por causa de 2 cidades. Aí dentro das cidades tem outra briga. É muito difícil pra gente entender. Entendeu? Então assim, você tem aí Israel com grupos palestinos, não vou nem falar palestinos, porque a maior parte dos palestinos não tem nenhum problema com Israel, mas você tem grupos palestinos. Aí você tem grupos palestinos que se aliam a grupos libaneses que são inimigos em ideologia, mas convergem em relação a Israel, mas divergem em relação à guerra civil na Síria. Né? Entendi. E aí divergem em relação a outras coisas, e por aí vai.